Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Mais uma vez lembrando vocês para anotarem as coisas conforme eu vou falando, ou pausando, né? E criando o seu mapa mental. Não esqueça de me mandar, tá? O mapa mental vale um ponto e vale a pena para vocês terem aí registrado no papel tudo que está no vídeo. Espero que vocês estejam utilizando para as outras matérias. Hoje nós vamos conhecer as vanguardas. Então nós tivemos aí vários segmentos e a gente vai hoje ver duas, tá? Então vamos aí primeiro ver o que é vanguarda, né? Então vanguardas artísticas dentro do modernismo. Então as vanguardas europeias representam um conjunto de movimento artístico-cultural que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. Então, as vanguardas artísticas europeias que se destacaram foram o expressionismo, o fauvismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. Tá? Juntos, esses movimentos influenciaram a arte moderna mundial, desde pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro, música, etc., e vários outros segmentos. As vanguardas artísticas ultrapassaram o limite até então encontrado nas artes, propondo assim novas formas de atuação estéticas, ao questionar os padrões impostos. Então, a academia determinava de uma forma e as vanguardas vinham para fazer de uma forma mais livre, tá? Por isso que nós temos vários segmentos. Nós temos o expressionismo, o fauvismo, o cubismo, o futurismo, porque cada um se expressava da sua maneira e aí foi surgindo nome para para essas vanguardas, ok? Para esses grupos, tá? E períodos. Então nós vamos hoje conhecer dois, que é o fauvismo e o cubismo. Em alguns vestibulares é comum você, além de ver o nome fauvismo, você também ver o nome fovismo, ok? É a mesma nomenclatura, é a mesma coisa, porém muda a forma de dizer e de escrever a palavra. Fauvismo ou fovismo é a mesma coisa, ok? Só que fique esperto, presta atenção porque às vezes cai como pegadinha, cai lá numa alternativa fovismo, você acha que está errado porque está escrito fovismo, mas não é, tá certo, tá? Então presta atenção nisso. Então, aí chegando um pouco mais próximo, né, de tudo que eu falei para vocês, e o fauvismo. Então, a gente considera o fauvismo como uma explosão de cores, um exagero de cores, um arrebatamento de cores, ok? Vocês vão ver daqui a pouco nas obras. Tá? Então, é o rompimento com a perspectiva clássica e foi iniciado pelos fauvistas, esse rompimento. Os fauvistas iniciantes, né, os primeiros fauvistas, se inspiram nos impressionistas, tá? E nos pós-impressionistas. Então, muitos se inspiram em Gauguin, se inspiram em Van Gogh, tá? Nas suas cores, nas suas pinceladas e nas suas formas, ok? E aí, logo em seguida, entra o fauvismo, tá? Então, esses artistas produziram uma arte plena de liberdade criativa, com cores fortes e formas simplificadas. Vocês vão ver, as formas são bem simples, tá? Que distanciava cada vez mais da representação da realidade. Vocês vão ver contornos, vocês vão ver cores diferentes, então um rosto com tonalidade verde, tonalidade azul, onde a cor vira sombra, tá? Então é uma liberdade criativa muito grande, bem próxima ao impressionismo e o pós-impressionismo, principalmente o pós-impressionismo, as cores ali que o Gauguin usava quando representava, né, suas obras, e o Van Gogh também, tá? Então hoje nós vamos falar dentro do fauvismo sobre o Matisse. Vamos conhecer quem foi. Então aí Henri Matisse, tá? Nascido em Henri-Mille-Benoît, Matisse foi um destacado pintor e escultor, artista gráfico francês, tá? Em sua primeira fase, Matisse assumia claramente a influência de Paul Cézanne, que é um pós-impressionista, tá? Que é um impressionista e pós-impressionista, como na obra No Estúdio, de 1898, onde ele
dá pinceladas fortes e especialmente, tá? A figura humana se destacava de um fundo um pouco difuso. Que é um fundo um pouco difuso? É um fundo um pouco confuso, um fundo onde nós não conseguimos observar muito bem o que está pintado, tá? Mas assume também outras influências, como a do Gauguin e a do Van Gogh, ok? Com a valorização da massa de cor como um elemento representativo, então da composição, tanto quanto o motivo é representado. Então a gente vai ver as cores que não são tão próximas às cores reais. Então a sombra azul, a sombra verde, uh, a cor alaranjada da pele, avermelhada, ok? E o motivo representado é essa concepção, né? Essa concepção que seria desenvolvida mais tarde, teria grande importância na arte dele. Então a gente vai conseguir observar os temas também representados por ele. Tá? Ele viaja bastante, ele era muito importante para ele essas viagens que ele realizava, porque era através dessas viagens que o Matisse trazia suas inspirações, objetos que ele se inspirava para poder reproduzir as suas obras, tá? Então, a gente tem muita influência dessas viagens nas obras dele. Então, aí a gente tem a revolução da cor, ok? Anota esses detalhes que estão em branco, porque eles são bem importantes, tá? Então aí a gente tem literalmente a evolução da cor. Então nós temos aí a senhora, né, uma senhora retratada, onde nós conseguimos ver claramente as cores que não são próximas às cores reais. Então a gente vê o nariz verde, a bochecha laranja, né, o tom do cabelo avermelhado, porque era essa reprodução com cores que o Matisse colocava que era o seu diferencial. Então a gente vê aí claramente uma obra com um uso muito estridente da cor, onde a cor ela é o que chama mais atenção. Então, quando a gente fala em fauvismo, em fauvismo, nós estamos falando de cor, ok? E aí eu coloquei alguns elementos já destacados para vocês. Então, a gente tem o uso das cores puras, então vermelho, verde, tá? As cores mais sem mistura, vamos assim dizer. Ela não tem nenhuma mistura de cor. Então, o azul puro, o verde puro, não tem uma mistura do verde com amarelo, por exemplo, para dar uma tonalidade diferente. Tá? As cores são muito puras. Esse uso estridente da cor, sendo as cores puras, ela dá uma sensação para gente de superfície plana. Então, não dá uma sensação de profundidade. Realmente parece que todos estão prostrados ali na frente, tá? No primeiro plano. Então, é esse uso das cores puras que causa esse efeito. A gente também tem aí as sensações e as emoções que as cores nos causam. Então, o uso das cores quentes, o uso das cores frias, o uso intenso dessas cores, sendo elas puras, elas nos causam sentimentos e emoções. Então, é essa a representatividade das cores, ok? Aí tem as cores que se tornam sombra, então a gente consegue ver aqui claramente a sombra no rosto, né? A sombra que faz com que os detalhes do rosto fiquem evidentes, elas são utilizadas com cor. E aí, no caso desse quadro, a gente está vendo a cor verde. Então, o verde acaba se tornando a sombra, tanto no fundo da obra como no rosto, tá? E as pinceladas são extremamente marcadas. A gente consegue ver pinceladas longas e marcadas. A gente vê como se nós estivéssemos vendo as marcas do pelo do pincel no rosto da pessoa. Tá? Então a pintura é muito marcada com as pinceladas. Okay? E aí também nós temos os contornos. Então, por exemplo, nesta obra, onde as cores são extremamente puras, o laranja, o azul, o verde vamos colocar aí um vinho, né, um marrom, dando o contorno na obra, que não é muito comum dentro das obras acadêmicas. E aí a gente vê esses contornos marcando as curvaturas do corpo, ok? Então, começa a utilizar esses contornos na obra, marcando mesmo, diferenciando
uma cor da outra, ok? Então, esse uso. E as distorções dramáticas. Então, a gente consegue ver os movimentos, né, na obra por causa dessa utilização da cor e dos contornos. Então, essas são as obras do Henri Matisse que são as características, representam de fato a característica da obra dele. Então, o uso de uma explosão de cores e de elementos simples, com contornos ou não, com pinceladas marcantes ou não, porém, o que mais chama a atenção é a cor, ok? E aí nós vamos agora para o cubismo, que é um outro movimento dentro das vanguardas que é importantíssimo dentro do modernismo, porque é um marco, né? E aí a gente tem um movimento, né, cubista. Então, o cubismo é um movimento artístico que tem como principais fundadores o Georges Braque e o Pablo Picasso. Ai, ficou faltando um ozinho ali. Não tem problema não, gente, ó, não repara. Erro de digitação. Então, o cubismo pode ser dividido em duas fases, tá? Isso é importante. Anota aí com setinhas e com cores, para você poder diferenciar exatamente uma da outra, tá? Então, nós temos o cubismo e ele é dividido em duas formas. A gente tem o cubismo analítico e o cubismo sintético. Então, a analítica e a sintética, ok? Então, vamos ver a diferença das duas. Então, o cubismo, esses dois elementos você tem na apostila de vocês. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, tá na página 8, tá? Tá marcadinho aqui na página 8 de vocês. Então, a gente tem aí analítico, né? Analítica. Então, a gente tem as paletas monocromáticas. Então, cenas fragmentadas realmente parece que era um espelho, como uma imagem refletida de alguém, e que alguém foi lá e tacou uma pedra e aí fragmentou aquele vidro. O vidro ficou todo craquelado, todo quebrado, estilhaçado ali, trincado, tá? Esses fragmentos da obra lembram muito isso. Então você consegue rapidamente classificar uma obra analítica quando você lembra de um espelho quebrado, ok? Figuras que se deslocam para trás e para cima, então elas não ficam centralizadas, elas esticam ou elas vão para o fundo, tá? E objetos decompostos, então é um violino, a gente identifica um violino, mas ele tá todo fragmentado, todo quebrado, e aí fica difícil de realmente identificar se é um violino ou não, se é uma garrafa ou não, se é uma pessoa ou não, tá? Então essa é a analítica. A sintética, ela é diferente, tá? Ela não abandona a decomposição de objetos, então ela continua decompondo os objetos. Tem até um pouco de fragmento, ok? Porém, ela busca torná-lo novamente reconhecível. Então você consegue já perceber melhor aquele objeto. Então, é um violino? Opa, eu consigo identificar as curvas do violino, consigo identificar que ele é um violino, tá? Ele não está tão fragmentado, porém ainda está ali com um pouco de decomposição, ok? Porém, agora eles introduzem novos elementos. Então, eles vão introduzir palavras, recortes de jornais ou palavras datilografadas, pedaços de tecido, de madeira, de vidro, de metal e até objetos inteiros, ok? Então, para diferenciar bem, analítica é a pintura onde está tudo fragmentado, lembrando um espelho quebrado. Sintética, ela continua decompondo os objetos, ele tá ali um pouco disforme, porém ele tem a introdução de outros elementos. Fica bem fácil se a gente colocar dessa forma, ok? Então, vamos aí conhecer esses dois artistas do cubismo. O Georges Braque, que é o primeiro, aí você consegue perceber, eu diferenciei na tela, para vocês terem uma ideia da analítica e da sintética, tá? Então aí eu coloquei as duas bem certinho, quero que você observe e tente identificar. Então, nas pinturas de Georges Braque, se reflete o seu temperamento. Então, ele era do avesso ao patético, silencioso, quieto, tá? Avesso à violência e a qualquer coisa exagerada. Não imprimia
audácia na tela, ele não era audacioso, apesar de eu considerar, sim, para a época algo audacioso, que era uma novidade, né? Tem até uma história que alguns acham que quem começou o cubismo e o primeiro quadro dessa parte desfragmentado foi do Pablo Picasso, outros afirmam que foi Georges Braque, então tem ainda um pouco aí dessa dificuldade de entender quem é, quem não é, mas a gente sabe que os dois foram os primeiros a criar esse tipo de pintura, ok? Então, ele se dizia não ser audacioso, porém eu acredito que ele era assim para a época, tá? Nada de mostrar os seus sentimentos com a tinta, ele não demonstrava seus sentimentos, não eram seus sentimentos, tá? É, sempre esteve mais para uma pintura mediativa. Então era aquilo que estava ali no momento, ok? Cujas relações eram sutis e as cores e formas colocadas quase de forma misteriosa. Então a gente observa um violino, porém a gente tem que se aproximar da obra ou tentar observar detalhes dela para identificar se realmente era um violino ou não, ou se era uma composição de café ou não, ou se era algo com figuras ou não, tá? Então, essa é a característica do Georges Braque. Então, aí a gente tem a primeira obra, onde você consegue perceber. Lembra que eu falei um espelho, parece que foi jogado uma pedra e craquelou lá e fragmentou ele todo? Então, é mais ou menos assim a lembrança, né, que você tem que ter para poder classificar uma obra dessa forma, ok? E aí a gente tem aqui mais uma dentro dessa característica, porém ela já não está tão fragmentada. Okay? Observe um pouco isso. E aqui a gente tem com a introdução de elementos. Então a gente consegue ver ali a escrita, uma colagem de madeira, né, a madeira foi colocada, no outro recortes em cima de pintura. Então ele utiliza esse tipo de colagem, tá? De junção de materiais, ok? E aí nós vamos para o Pablo Picasso, que talvez dentro de todos esses que eu sempre falo é o mais conhecido, né, para vocês. E aí tem o rostinho dele, Pablo Picasso. Não sei se vocês conheciam ele. Então, é impossível falar de arte do século XX sem mencionar o nome de Picasso, não é verdade? Então, um dos maiores expoentes da arte moderna, nascido também na Espanha. Prestem atenção no nome dele, eu acho o nome dele muito interessante, porque lembra o nome de rei, né? Ó, ele foi nascido como Pablo, Diego, José, Francisco de Paulo, Juan, Nepomuceno, Maria de los Remédios, Crispim, Crispiano, Santíssima Trinidad, Ruiz e Picasso. Esse é o nome dele. Ele nasceu em Malaga, na Espanha, no dia 25 de outubro de 1881. Ele foi pintor, escultor e desenhista, e seu trabalho influenciou e transformou o rumo da arte. Ok? Dentro de todos esses nomes que nós vamos falar, provavelmente vai ser o mais conhecido por vocês. Agora eu vou fazer uma pergunta. Imagina como ele aprendeu a escrever o seu nome na escola. Acho que foi difícil, hein, gente? Mas nós o conhecemos somente como Pablo Picasso, ok? As suas obras. Nós temos aí as obras mais famosas de Picasso. Não são só essas, tá? Tem muitas outras obras. Gostaria muito que vocês pesquisassem, porque a gente vai encontrar obra de Pablo Picasso dentro da proximidade do realismo. A gente consegue achar obras que caracterizam bastante a realidade e obras fragmentadas, tá? E momentos específicos da vida dele, tá? Que ele tem fases da vida dele, ok? Nós temos aí as duas obras mais famosas, começando com La Mademoiselle de Avignon, que são as garotas, né, de Avignon, onde claramente nós percebemos a influência tão famosa de Pablo Picasso, que são as máscaras africanas, ok? Então, Matisse viaja, né, vai para vários lugares
do mundo e presenteia o seu amigo, grande amigo Pablo Picasso, com uma máscara africana. Aí na apostila de vocês tem até uma representação aqui, ó, bem bacana de como é uma máscara africana. Depois dá uma olhadinha, tá? E aí Pablo Picasso fica encantado com os traços, com a forma de máscara, né, da máscara africana, e passa a introduzir esse elemento na obra dele. Então aí a gente tem Las Mademoiselles de Avignon e uma das características que nós temos é o rosto de máscara africana. Então nós percebemos os seus traços, né, já colocando um rosto um pouco assim já deformado, já, né, desfigurado, e a presença marcante aí das máscaras africanas, que foi uma influência muito grande para ele. E nós temos Pablo Picasso dividido em duas fases. Nós temos a fase azul, onde o elemento da obra característico é a cor azul. Então nós temos aí, são sempre quadros que remetem um pouco de tristeza, melancolia, tá? É a fase azul do Pablo Picasso. E também temos a fase rosa, onde ele coloca algumas características já um pouco diferente daquilo que ele retrata. Então aí nós temos elementos retratados, que são as pessoas que fazem parte do circo, do mundo do circo, vamos assim dizer, tá? Então, pessoas que fazem parte desse elemento, desse convívio dentro do circo, né? E uma dama na frente. Alguns elementos a gente consegue identificar que são intrigantes na obra. Por exemplo, o chapéu parece menor do que a cabeça. Parece que o chapéu não está colocado na cabeça dela. Se você reparar, parece que a cabeça dela é bem maior do que o chapéu. A gente também tem uma das pessoas da obra não tá pintada, o que tá de vermelho, de roupa vermelha. Se você olhar nas pernas dele, ele parece que está apoiado somente numa perna. A gente não consegue ver a representação por trás da garotinha da perna dele. Então falta um pedaço da perna, né? E a garotinha tá com uma sapatilha de cada cor. Então a gente percebe que a fase rosa do Pablo Picasso ela é um pouco confusa, colocando sentimentos introduzidos nessa obra, nas obras que estão relacionadas à fase rosa, ok? Mesmo sendo uma fase considerada um pouco mais alegre do que a fase azul, tá bom? E aí nós temos a fragmentação. Então nós temos uma obra bem fragmentada, lembrando um pouco, né, as obras de Braque. Quando eu fui procurar uma obra fragmentada, eu até fiquei em dúvida, nossa, será que é do outro? Será que é dele? Porque elas têm os elementos bem parecidos, né? E aí a gente novamente percebe, como eu falei para vocês, um espelho onde foi atirada uma pedra que fragmentou todo o vidro e a gente tem essa ideia da fragmentação dos objetos, ok? E aqui outra característica muito marcante do Pablo Picasso, além da desfiguração, né, do rosto, dessa parte fragmentada, o uso da cor também é muito comum dentro dessa fase do Pablo Picasso. A gente vê, tem obras que você vai ver que o olho tá caído na bochecha e a boca tá lá na testa, ele deforma um pouco as figuras dentro daquela característica dele, desfigurar, ok? E temos aí uma das obras mais icônicas dele, talvez mais reproduzidas, comentadas, né? Depois das Mademoiselles de Avignon, que é Guernica, tá? É uma obra que retrata a guerra. Se vocês olharem, vocês conseguem ver que é um painel gigantesco. Eu até peguei essa foto que tem uma pessoa para vocês terem ideia do tamanho, né, da obra. E a gente consegue ver alguns elementos retratados. É um quadro confuso, porém quando você fragmenta e vai olhando as partes, você consegue observar algumas coisas. Então, uma das características, né, mais marcantes dessa obra é a expressão. Então, você vê a expressão realmente de dor, de desespero, de sofrimento, como a mãe, né,
carregando o filho, ou como os animais, por exemplo, que estão com semblante de dor, de desespero, tá? Então, é uma obra bem expressiva, onde a gente consegue ter esse sentimento que a obra nos traz, ok? Então, essa é um painel realizado chamado Guernica, que é bem marcante dentro das obras do Pablo Picasso, ok? Bom, não são só essas obras, tem outras obras dele que também fazem sucesso, que são famosas, e que vale a pena vocês darem uma pesquisada. Lembrando que ele vive em fases, né? Então você percebe claramente a diferença de um estilo para o outro, tá? E é bem interessante. E a nossa atividade, dessa vez vai ter atividade. Vocês vão postar para mim lá no Classroom, tá? Então, arte cubista ou fovista? Realize uma criação artística. Pode ser através da colagem de papéis, recortes, pode ser de coisas impressas, tá? Ou de fragmentos de desenhos que você já tenha realizado ou realize, tá? Ou até mesmo de forma digital. Então você pode usar o seu celular ou o computador, tá? Escolha uma das duas vanguardas. Então você vai escolher ou a cubista ou a fovista, tá? E você vai identificar na obra se ela é cubista ou se ela é fovista, ok? E aí você vai fazer uma composição. Como assim? Por exemplo, eu pego uma selfie minha. Aí eu vou pegar um aplicativo, eu quero fazer digital. Eu vou pegar um aplicativo e vou mexer lá no aplicativo para fragmentar a minha obra. E aí eu apresento como uma obra cubista. Ou eu vou pegar uma imagem da revista e vou cortar ela em vários pedacinhos e vou colar, posicionando ela, esticando ou diminuindo ela ou enlarguecendo ela, transformando novamente ela em uma obra cubista. Dentro do fovista, eu posso realizar um desenho com canetinha, marcando bem os traços, deixando a sombra com muita cor, usando uma explosão de cores fortes e de cores puras, transformando uma obra fovista. Ou até mesmo dentro da arte digital, realizar isso em cima de uma fotografia minha ou de uma fotografia de paisagem. Eu posso utilizar as cores e usar os filtros disponíveis aí em vários aplicativos, tá? Faça sua composição, faça com criatividade, com muito capricho, coloca discriminado para mim se ela é cubista ou se ela é fovista, põe o seu nome e tira uma foto e manda para mim no Classroom na atividade 2, ok? Espero de verdade que vocês tenham gostado. No próximo vídeo nós vamos falar de mais duas vanguardas, ok? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, um beijo e até a próxima aula.